Peço que sigam este canal, deixem um like e continuem acompanhando os depoimentos. Porque cada história que aqui é contada carrega dores, lágrimas, mas também a força de quem sobreviveu ao tempo mais cruel que já existiu. Meu nome pouco importa, pois o que realmente ficou gravado em mim não foi a forma como me chamavam, mas sim as marcas que carrego por dentro. Eu fui escravizada, nasci em terras brasileiras, filha de uma mulher arrancada da África e de um homem que eu nunca conheci. Cresci entre o som do chicote e os gritos da senzala, mas também entre os cochichos de esperança que minha mãe me deixava. Desde cedo aprendi que meu corpo não me pertencia. Era visto como coisa, como mercadoria, como objeto de trabalho e de prazer dos que mandavam. O senhor da fazenda onde vivi tinha olhar de ferro e mãos pesadas, mas também sabia esconder em silêncio o que fazia quando a noite caía. Eu, ainda tão jovem, fui tomada por ele em um desses instantes em que o poder não nos dá escolha. Não houve permissão, não houve palavra, apenas a certeza de que minha vida seria mudada para sempre. Foi desse ato que vieram meus gêmeos, dois pequenos anjos que carregaram em si tanto a luz quanto a sombra dessa realidade. Eles nasceram da violência e da contradição, mas também do amor que eu aprendi a sentir por eles desde o primeiro sopro. Quando descobri a gestação, meu corpo já não conseguia esconder. As mulheres da senzala perceberam antes de mim, porque conheciam os sinais, os enjoos, a falta de forças, o inchaço que crescia com os dias. Algumas se compadeceram, me ajudaram como podiam, trazendo raízes, chás, orientações. Outras apenas desviaram o olhar, com medo de que qualquer envolvimento pudesse trazer castigo. Eu sentia o peso de cada passo, mas carregava em silêncio a certeza de que duas vidas cresciam dentro de mim. O senhor não dizia palavra, mas seus olhos denunciavam o segredo. Ele não me tratava com bondade, apenas mantinha o silêncio. Assim, sua esposa, desconfiava. E foi nesse clima de tensão que os meses avançaram. Eu trabalhava até que minhas pernas tremiam. Era obrigada a colher, carregar, lavar, como se nada mudasse em mim, ponto. Mas cada vez que minhas mãos pousavam sobre a barriga, sentia um calor que me lembrava que ali estava meu futuro. A dor que me gerou se transformava em esperança, e mesmo em meio à sujeira, à fome e ao medo, eu sonhava que meus filhos teriam destino melhor que o meu. O parto aconteceu em uma noite chuvosa. A senzala estava tomada pelo frio e pelo cheiro de terra molhada. As mulheres se reuniam ao meu redor, cada uma trazendo a sabedoria que herdaram de suas mães e avós vindas da África. Ponto. Não havia médico, não havia conforto, apenas panos velhos, mãos firmes e preces murmuradas em línguas que eu não compreendia, mas que traziam força. As dores vieram como ondas violentas. E a cada contração eu pensava que não resistiria. Mas resisti. Primeiro veio minha, com um choro forte que encheu o barracão de esperança. Depois uma menina, silenciosa no início, mas logo abriu o peito em grito. Meus olhos se encheram de lágrimas ao vê-los lado a lado, tão frágeis e tão perfeitos. O cordão que os ligava à vida foi cortado com faca aquecida no fogo, e seus pequenos corpos foram envolvidos em trapos. Eu, exausta, só conseguia olhar para eles, sentir o calor em minha pele e então que eu, mesmo em meio ao horror, a vida insistia em florescer. Ali nasceu não apenas meus filhos, mas também minha razão de suportar o que ainda estava por vir. Os dias seguintes ao nascimento foram de cuidado e de medo. O senhor sabia, mas não se aproximava. Assim me observava, de longe, com olhos de rancor e desconfiança, como se quisesse arrancar de mim aquilo que lhe feria o orgulho. As mulheres da senzala se revezavam para me ajudar a alimentar os pequenos, trazendo raízes para aumentar o leite, esquentando água em segredo para limpar seus corpos frágeis. Eu o segurava contra o peito como se luz do mundo inteiro. Cada sorriso, cada movimento, cada olhar deles era como um sopro de esperança.
Mas junto dessa alegria havia o temor constante de que fossem arrancados de mim. Na fazenda, nada nos pertencia, nem mesmo os filhos, muitos haviam sido vendidos ainda pequenos. E essa lembrança me assombrava todas as noites. Eu dormia com eles colados ao meu peito. Como se pudesse impedir o inevitável, o Senhor tinha poder sobre tudo, e meu maior medo era que um dia ele decidisse levá-los para longe, ou pior, que assim resolvesse despejar sua fúria sobre inocentes, que nada tinham de culpa. Os gêmeos foram crescendo em meio ao contraste de dois mundos. Enquanto as crianças brancas da casa grande recebiam roupas, brinquedos e estudo, os meus pequenos tinham apenas o chão de terra batida, pedaços de pano e o leite que eu podia oferecer. Mas mesmo assim, eles sorriam. Aprendiam a engatinhar entre o barro, a caminhar entre raízes e folhas, a brincar com pedras como se fossem tesouros. O menino tinha olhar curioso, sempre observando tudo, enquanto a menina mostrava uma força inesperada, chorando alto sempre que queria algo. Eu via neles a mistura de sangue que carregava tanto o peso da escravidão quanto o privilégio do Senhor. E temia pelo futuro, porque sabia que a qualquer momento poderiam ser tratados como mercadoria, como tantos outros filhos de mulheres escravizadas que eram vendidos. Mas eu também cultivava dentro de mim um sonho secreto, que talvez, pela condição de serem filhos do Senhor, tivessem alguma proteção. Era uma esperança frágil, mas era a única que me permitia seguir respirando. Com o passar dos meses, a presença dos gêmeos se tornou impossível de esconder. Assim, mesmo que não tivesse provas diretas, carregava em seu olhar um ódio silencioso que queimava como fogo. Ela via nos traços das crianças uma lembrança da traição, embora ninguém ousasse falar em voz alta. Muitas vezes, quando eu me aproximava da casa grande com roupas para lavar ou alimentos para entregar, bem, sentia seus olhos cravados em mim, como lâminas afiadas. O Senhor, por outro lado, mantinha postura de silêncio absoluto. Ele não demonstrava nem carinho nem repulsa, apenas um distanciamento calculado, como se fingisse que aquelas duas vidas não existiam. Para mim, cada dia era um desafio. Eu trabalhava sem descanso e, nas brechas que restavam, corria para a senzala para cuidar deles. Meus braços estavam sempre cansados, mas meu coração se enchia quando os via dormir tranquilos. O som do riso deles era como um bálsamo contra toda a dor. Ainda assim, eu sabia que aquele equilíbrio era frágil, que bastava um gesto impensado da Sinhá para transformar tudo em tragédia. Houve um dia em que a Sinhá não conteve o rancor. Chamou-me à varanda da casa grande sob pretexto de trabalho. Suas palavras, embora disfarçadas, carregavam veneno. Perguntou-me como era possível que duas crianças tão claras, de olhos diferentes dos meus, pudessem ter nascido da senzala. O silêncio foi minha única resposta, porque eu sabia que qualquer palavra seria usada contra mim. Ela me olhava como se quisesse apagar minha existência. Não ousou tocar nos gêmeos naquele momento, talvez por temer a reação do Senhor, mas a ameaça estava no ar. Naquela noite, chorei em silêncio, segurando meus filhos contra o peito. Pedi as forças que minha mãe sempre invocava em preces africanas que protegessem aquelas crianças. Eu não tinha poder, não tinha voz, mas tinha o amor que me fazia resistir. Sabia que precisaria de coragem para enfrentar não apenas o peso do cativeiro, mas também o ódio da mulher que me via como rival indigna. Os gêmeos cresceram fortes apesar das dificuldades. O menino começou a andar antes da irmã, tropeçando pelo chão batido, arrancando risos de quem o via. A menina, mais atenta, demorou um pouco mais, mas quando deu seus primeiros passos, foi com firmeza, como se já nascesse sabendo lutar. As mulheres das senzalas tratavam com carinho, ainda que algumas escondessem receio. Havia quem dissesse que crianças assim, de sangue misturado, traziam um destino incerto. Mas para mim não havia maldição, apenas vida. Eu os ensinava o pouco que sabia, cantando cantigas que minha mãe me deixara,
palavras em línguas que quase já não se ouviam mais. Eles riam, repetiam sons, aprendiam a chamar pelas coisas simples. E assim, entre a dureza do trabalho e a ternura da maternidade, eu encontrava forças. Cada gesto deles era a lembrança de que minha existência não se resumia à escravidão, mas também ao papel de mãe, de protetora, de alguém que ainda podia semear esperança no meio da escuridão. Mas a esperança sempre convivia com a sombra do medo. O senhor nunca se aproximava dos gêmeos, mas não havia dúvida de que sabia quem eram. Seu silêncio era, de certa forma, um escudo. Enquanto não reconhecia, também não negava. Isso os mantinha em uma zona de incerteza, nem aceitos, nem rejeitados. Era como se flutuassem entre dois mundos que não os queriam por completo. Eu temia que, ao crescerem, percebessem a diferença. O menino, com a pele mais clara, poderia ser confundido com uma das crianças livres, enquanto a menina trazia em si mais dos meus traços. Essa desigualdade já era motivo de comentários sussurrados entre os escravizados. Alguns diziam que o menino talvez tivesse um destino menos cruel, mas que a menina acabaria sendo tratada como nós. Essa perspectiva rasgava meu coração. Como poderia amar dois filhos com a mesma intensidade e ainda assim saber que o mundo os julgaria de formas diferentes? Era uma ferida que eu carregava em silêncio, lutando para que ambos soubessem que para mim tinham o mesmo valor. O tempo seguia e a fazenda continuava seu ritmo impiedoso. As colheitas exigiam cada vez mais trabalho, e os castigos eram frequentes para quem não atendia às ordens. Eu, mesmo cansada da maternidade e do peso das tarefas, não tinha direito a descanso. Muitas vezes deixava os gêmeos sob os cuidados de uma velha da senzala. Enquanto passava horas no campo sob o sol escaldante, voltava exausta, com o corpo queimado e as mãos feridas, mas bastava ouvir o choro deles para esquecer a dor. O senhor de vez em quando me observava de longe. Seus olhos não traziam ternura, mas também não carregavam desprezo. Era um olhar frio, calculado, como quem mede cada consequência. Jacinha não escondia o rancor. Vivia esperando uma oportunidade de me ferir. Eu sabia que o perigo rondava e que precisaria estar pronta para defender meus filhos com o que tivesse. Eles eram minha razão de viver, e mesmo que o mundo os visse como fruto de pecado ou vergonha, para mim eram apenas milagre. O menino e a menina cresciam entre o barro e o trabalho pesado que eu tentava esconder deles. Ainda pequenos, já entendiam que havia dois mundos, o da casa grande com sua imponência, e o da senzala, onde cada suspiro era de luta. Muitas vezes os via olhando para os filhos brancos da sinhá, brincando no alpendre com brinquedos de madeira, vestidos em roupas limpas. Meus pequenos permaneciam do lado de cada cerca, com olhos cheios de curiosidade e um silêncio que doía. Eu temia o dia em que fariam perguntas, porque não teria como explicar sem que sentissem a dor de serem rejeitados por metade de sua própria origem. A sinhá, por sua vez, fazia questão de acentuar essa distância. Sempre que via meus filhos perto demais da casa, mandava-os de volta como se fossem animais. Eu os abraçava, pedia que não chorassem, que aceitassem a realidade, mas dentro de mim ardia a revolta de uma mãe que via seus filhos tratados como se não tivessem direito de existir. A vida na fazenda seguia com o peso das estações. O verão castigava com sol que rachava a pele, e o inverno trazia frio cortante que atravessava os panos finos. Meus filhos sofriam, mas eu sempre buscava um jeito de protegê-los. Improvisava roupas com trapos, cobria-os com folhas secas aquecidas junto ao fogo da senzala. Quando adoeciam, recorria às rezas e remédios das mais velhas, misturando fé e raízes para espantar a febre. A cada noite mal dormida, eu pensava no quanto o mundo lhe seria cruel. A sina dos filhos de escravizadas era conhecida. Alguns eram vendidos, outros forçados a trabalhos desde cedo, e eu temia sobretudo que meus gêmeos fossem separados. A ideia de vê-los longe um do outro, arrancados de meus braços, me consumia.
Não havia dia em que eu não pedisse aos céus que me dessem forças para impedir tal destino. Mesmo sabendo que pouco estava em minhas mãos, eu vivia na esperança de que, por algum motivo, a vida os preservasse. O Senhor mantinha sua distância, mas não era cego. Muitas vezes o flagrei observando os gêmeos de longe. No menino, ele via seus traços refletidos como em espelho. Na menina talvez percebesse a mistura que denunciava o que jamais assumiria em voz alta. Havia momentos em que seu olhar parecia pesar, como se carregasse dúvida ou arrependimento. Mas nunca houve gesto, palavra ou reconhecimento. Para mim, isso era uma lâmina de 2 gumes. O silêncio dele me mantinha no limbo entre a proteção e o abandono. Enquanto não reconhecia, também não negava. Isso fazia com que ninguém ousasse tocar nos gêmeos, mas também os deixava sem qualquer direito. Eu não sabia se deveria agradecer por esse silêncio ou temer que um dia ele se quebrasse de forma cruel. Dentro de mim, o que crescia era a certeza de que eu precisaria ser não apenas mãe, mas também escudo, porque o destino deles jamais seria simples. Com o tempo, os gêmeos começaram a perceber as diferenças que o mundo lhes impunha. O menino questionava por que não podia brincar com os filhos da casa grande. A menina mais calada observava com olhos profundos, como se carregasse uma compreensão precoce da injustiça. Eu tentava explicar com palavras brandas, mas era impossível esconder a verdade. Eles pertenciam a um espaço onde não havia liberdade, e mesmo com o sangue do Senhor correndo em suas veias, essa percepção precoce os entristecia, mas também os unia. Tornaram-se companheiros inseparáveis, dividindo cada Muitas vezes, ao vê-los brincando juntos, eu me lembrava da força de minha mãe, que, mesmo no cativeiro, me ensinara a resistir. Eu passava adiante esse legado, o de não permitir que o ódio do mundo fosse maior que o amor, que nos unia. Assim, contudo, não cessava sua perseguição silenciosa. Era como uma sombra que rondava nossos passos. Sempre que podia, lançava veneno em palavras sutis, tentando ferir onde sabia que doía. Houve um dia em que, diante de outras mulheres, comentou que algumas crianças não deveriam ter porque carregavam em si a vergonha. Essas palavras, ditas como se fossem vento, caíram sobre mim como pedras. Eu as dei em silêncio, mas chorei à noite, enquanto abraçava meus gêmeos. O mundo já lhes seria cruel bastante, não precisavam ainda do ódio daquela que deveria ser mãe apenas dos seus. Eu me prometi naquele instante que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que eles crescessem fortes, sem se deixarem esmagar pelo preconceito. Mesmo sem poder, sem liberdade, eu tinha algo que ninguém poderia arrancar: meu amor de mãe. E era nele que eu me apoiava, dia após dia, para suportar o peso do destino. Os anos avançaram e meus gêmeos já corriam pelos arredores da senzala, descobrindo cada canto da fazenda, como se fosse um mundo inteiro. O menino gostava de subir nas árvores, arriscando-se em galhos frágeis, enquanto a menina preferia brincar com pequenos objetos que encontrava no chão, transformando pedras e gravetos em tesouros de sua imaginação. Eu os observava com orgulho e medo. Cada sorriso deles era uma vitória contra a dureza da vida, mas cada queda, cada arranhão me lembrava da fragilidade de suas existências. Eu sabia que o tempo da infância seria curto, porque cedo seriam cobrados a servir, a trabalhar, a carregar o peso da condição que herdaram de mim. Esse pensamento me rasgava por dentro, porque queria prolongar ao máximo aqueles dias em que ainda podiam ser apenas crianças. Guardava cada riso como quem recolhe água em potes, temendo a sede do futuro. Foi por volta dos 7 anos que começaram a ser chamados para pequenas tarefas. O senhor ordenava que o menino o acompanhasse em alguns serviços leves, carregando objetos ou ajudando a estrebaria. Já a menina era posta ao lado das mulheres, aprendendo a costurar e a servir.
Eu via neles o peso da responsabilidade chegar cedo demais. Mesmo assim, talvez por entenderem que resistir poderia lhes custar caro, o menino voltava sempre sujo, mas com olhos que brilhavam de curiosidade, como se cada detalhe fosse uma descoberta. A menina, em contrapartida, trazia no olhar uma macilidade para sua ideia. Ela percebia a crueldade das mulheres da casa, as ordens secas, os olhares de desprezo, e já carregava em si uma espécie de escudo contra aquilo. Eu me perguntava se algum dia eles teriam chance de escapar desse destino ou se estariam para sempre presos na roda da escravidão. O senhor raramente dirigia palavras às crianças, mas seu olhar permanecia atento. Era impossível negar que o menino era sua imagem em versão pequena, e isso incomodava a todos. Alguns dos escravizados murmuravam sobre a semelhança, temendo que isso trouxesse problemas. A Sinhá, por sua vez, parecia consumir-se em ódio cada vez que os via. Seus filhos, embora legítimos, não carregavam os traços tão marcantes do pai como o meu menino. Era como se a própria vida tivesse feito questão de escancarar o segredo que todos preferiam esconder. Essa realidade tornou-se uma arma silenciosa. A Sinhá passou a vigiar cada movimento, esperando um deslize, algo que pudesse usar para castigar não apenas a mim, mas também as crianças. Eu sentia no ar que o perigo se aproximava, que não seria possível manter aquele frágil equilíbrio. Certa noite, a tensão se transformou em ameaça concreta. A Sinhá encontrou-me na varanda da casa grande. Quando eu levava roupas lavadas, com um olhar frio disse que meus filhos não teriam lugar ali. Não falou alto, mas suas palavras caíram como sentença. Era como se quisesse me avisar de que, cedo ou tarde, faria algo para separar meus gêmeos de mim. Voltei para a senzala tremendo, as pernas mal me sustentando. Abracei as crianças enquanto dormiam, sentindo o coração acelerar. Passei a noite inteira acordada, rezando baixinho, pedindo a proteção das forças invisíveis que sustentavam nossas vidas. Sabia que não podia confiar no Senhor para defender nossos filhos, porque seu silêncio era, na verdade, uma forma de covardia. Restava-me apenas vigiar, amar e estar pronta para resistir. Os dias seguintes foram de constante vigília. Eu não deixava meus filhos se afastarem muito, mesmo quando estavam no campo, ajudando em pequenas tarefas. Qualquer ausência me enchia de medo. As mulheres da senzala também perceberam minha aflição e, em silêncio, passaram a me ajudar. Algumas ficavam de olho nas crianças quando eu estava no trabalho pesado, outras traziam comida escondida para que não lhes faltasse. Era uma rede de solidariedade que se formava entre nós, como sempre acontecera diante da dor. Ainda assim, o perigo permanecia. A Sinhá não esquecia sua ameaça, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, tentaria cumpri-la. Essa sensação de estar à beira de perder o que mais amava me consumia, mas também me fortalecia, porque, se fosse preciso, eu lutaria com meu próprio corpo para impedir que tocassem em meus filhos. Eles eram a razão da minha vida, o sopro de esperança que a escravidão não conseguiu apagar. O tempo seguiu seu curso e os gêmeos já não eram mais crianças pequenas. O menino tinha os ombros mais largos e a curiosidade transformada em sede de conhecimento. Ele perguntava sobre o mundo além das ativ. Queria saber se existiam terras onde as pessoas não eram presas por correntes invisíveis. Eu respondia com o que sabia, misturando lembranças de histórias contadas por minha mãe e sonhos que inventava para acalentar sua imaginação. A menina, por outro lado, crescia em silêncio, atento. Observava tudo, registrava em seu olhar a dureza da fazenda, os gestos da Sinhá, as ordens do Senhor, os castigos dados aos escravizados. Ela parecia carregar dentro de si uma revolta que ainda não tinha palavras, mas que um dia, eu sabia, se tornaria força. Juntos, eles eram o reflexo do contraste em que vivíamos: esperança e dor, inocência e consciência.
e eu, como mãe, tentava protegê-los, sem roubar-lhes o direito de compreender a realidade. Foi por essa época que o Senhor começou a levar o menino para acompanhá-lo em tarefas mais pesadas. Não era apenas carregar objetos. Agora já aprendi a lidar com animais, a observar os trabalhadores, quase eu como um aprendiz. Isso causava murmúrios entre os escravizados, pois era raro que um filho ilegítimo recebesse tamanha atenção. Alguns viam nisso um sinal de possível proteção futura, outros um risco, porque assim a jamais aceitaria que ele ocupasse qualquer espaço de destaque. A menina, em contrapartida, era cada vez mais exigida dentro da casa grande. Passava horas servindo, costurando, limpando, sempre sob o duro da sinhá. Eu via nos olhos dela um cansaço precoce, mas também uma chama de resistência. Ela não se deixava quebrar. Muitas vezes, ao voltar para a senzala, deitava-se ao meu lado em silêncio, apenas segurando minha mão. Era como se dissesse sem palavras que compreendia mais do que eu gostaria que soubesse. As tensões na fazenda aumentaram quando um viajante, amigo do senhor, veio passar alguns dias. Ele observava os gêmeos com atenção, comentando em voz baixa sobre a semelhança entre o menino e o dono da terra. Aquilo caiu como uma pedra no coração da sinhá. Seu rosto endureceu, seus olhos ardiam de fúria contida. Era a primeira vez que alguém de fora ousava notar o que todos já sabiam, mas fingiam ignorar. A partir desse dia, a hostilidade da sinhá cresceu ainda mais. Qualquer erro da menina era castigado com palavras duras. Qualquer movimento do menino era observado com rancor. Eu sabia que estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis de minha vida, porque a verdade, antes escondida em silêncio, começava a se tornar evidente demais para continuar oculta. O medo de que algo grave acontecesse aos meus filhos me tirava o sono e me fazia vigiar cada passo deles com olhos aflitos. Numa manhã, a sinhá me chamou à frente da casa grande. Seus olhos eram de fogo e sua voz carregava veneno. Perguntou em tom cortante quem era o pai de meus filhos, como se já não soubesse a resposta. Eu permaneci em silêncio, porque sabia que minha palavra não tinha peso algum. Então ela, em fúria, declarou que aquelas crianças nunca seriam parte de sua casa, que era um estorvo. Uma vergonha que precisava ser apagada. Meu corpo tremeu diante da ameaça e por dentro a angústia me rasgava. A sinhá não tinha poder de vender sem o consentimento do senhor, mas sua influência era grande. E eu temia que encontrasse um jeito de afastar meus filhos de mim. Naquela noite chorei como nunca, abraçada aos gêmeos, sentindo que a qualquer instante poderiam ser arrancados dos meus braços. Pedi forças aos ancestrais, às memórias de minha mãe, a tudo o que pudesse ouvir, minhas. O senhor, por sua vez, manteve o silêncio que sempre o caracterizava. Não repreendeu a sinhá, não me defendeu. Apenas deixou que as coisas seguissem o curso. Esse silêncio era mais cruel do que qualquer palavra, porque nos deixava à mercê do ódio da mulher que me odiava. Eu entendia naquele instante que não poderia esperar salvação de quem tinha poder. Precisava ser eu. A resistência, mesmo que com mãos vazias e coração cheio de medo, os gêmeos ainda jovens percebiam a tensão. O menino perguntava por que a sinhá nos odiava tanto e a menina apenas me abraçava em silêncio. Como se já tivesse compreendido, eu dizia a eles que eram frutos da vida, que não deveriam se envergonhar do sangue corriam em suas veias. Meu desejo era que crescessem fortes, não apenas no corpo, mas também no espírito, porque sabia que a luta deles não seria pequena. Eles carregavam em si o peso de uma história que nunca escolheram, mas que precisariam enfrentar. Os anos passavam e os gêmeos já não eram mais crianças. A adolescência chegou trazendo mudanças em seus corpos e também na maneira como enxergavam o mundo. O menino se tornara alto, de semblante firme, com os traços do senhor cada vez mais evidentes. Isso incomodava a todos na fazenda, porque ninguém podia negar a semelhança gritante. A menina, por sua vez, florescia em beleza rara, herdando parte dos traços da sinhá,
mas com a força de meus olhos. Essa mistura despertava olhares indesejados, tanto dos homens brancos quanto dos escravizados. Eu a vigiava constantemente, temendo que se tornasse alvo da mesma violência que eu sofrera. O coração de mãe não tinha descanso. De um lado, o perigo de ver meu filho cobrado por carregar a imagem do Senhor; de outro, o risco de que minha filha fosse usada como objeto, assim como tantas de nós fomos. Meus dias eram de trabalho árduo e noites de vigília silenciosa, sempre em alerta. Foi nesse período que começaram a circular rumores de que o Senhor planejava enviar alguns jovens escravizados para serem vendidos em outra região. Essa notícia espalhou-se pela senzala como vento frio. Cada mãe temia perder seus filhos, cada pai temia a separação. Eu não conseguia respirar diante da possibilidade de que meus gêmeos estivessem entre os escolhidos. Assim, com seu rancor, podia muito bem influenciar tal decisão. O menino forte e saudável seria facilmente vendido por bom valor, a menina pela beleza. Poderia ser destinada a destinos ainda mais cruéis. Passei noites sem dormir observando-os enquanto dormiam, imaginando o desespero de vê-los arrancados de mim. Nesses dias senti a mesma agonia que separada de familiares na África. Era como se a história insistisse em repetir suas feridas através das gerações. O Senhor chamou uma reunião com os feitores e alguns homens de confiança. Fiquei sabendo pelos cochichos que havia uma lista de nomes a serem escolhidos para venda. O medo se espalhou pela senzala, cada olhar carregava a angústia do desconhecido. Eu tremia, mesmo sem saber se os nomes de meus filhos estavam ali. Passei a observá-los com ainda mais intensidade, querendo memorizar cada detalhe de seus rostos, como se tivesse de guardá-los para sempre em minha memória. Os gêmeos também sentiam o clima pesado. O menino inquieto falava em fugir, em buscar liberdade em quilombos que ouvira mencionar. A menina, mais cautelosa, dizia que fugir era arriscar-se a castigos ainda piores. Eu, dividida entre a esperança e o medo, sabia apenas que faria de tudo para evitar a separação. Era como estar presa em uma rede de espinhos. Qualquer movimento poderia trazer dor, mas ficar imóvel também significava sofrer. Naquela noite, tomei uma decisão em silêncio. Se meus filhos fossem escolhidos para a venda, eu tentaria fugir com eles. Já não me importava com o risco, porque viver sem eles seria pior do que morrer tentando. Passei a observar os caminhos que levavam para além da fazenda, lembrando histórias de fugas que ouvi dos mais velhos. Pensava nas trilhas escondidas pelo mato, nos rios que poderiam confundir rastros, nos quilombos que talvez nos acolhessem. Eu não tinha certeza de nada, apenas da necessidade de resistir. O medo me consumia, mas a maternidade me transformava em fera. Quando olhava para meus filhos, via neles não apenas o fruto da dor, mas também a possibilidade de futuro. Não podia deixá-los ser levados como mercadoria, como se não fossem humanos. No silêncio da senzala, enquanto todos dormiam, eu jurava a mim mesma que lutaria até o último suspiro para mantê-los comigo. O dia da escolha chegou. Os feitores foram até a senzala com uma lista em mãos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelos soluços contidos de quem temia ouvir o nome dos seus. Quando anunciaram os primeiros, senti meu coração parar. Os gêmeos ainda não haviam sido chamados. Mas o terror aumentava a cada nome dito. O menino, percebendo meu desespero, segurou firme, como quem promete proteção. A menina encostou a cabeça em meu ombro, tentando esconder o choro. Quando os feitores terminaram a leitura, o nome deles não estava na lista. Meu corpo desabou em alívio, mas meu coração permanecia em alerta. A ameaça da venda continuava a existir. Podia acontecer a qualquer instante. Assim, não desistiria de sua vingança e o Senhor, com seu silêncio, deixava-nos vulneráveis. Naquele dia compreendi que escapar da escravidão talvez fosse o único caminho. E, dentro de mim, a chama da fuga começou a arder mais forte. Depois daquele dia, comecei a planejar em silêncio. Cada pedaço de pão guardado,
Cada informação que chegava aos meus ouvidos era transformada em preparação para a fuga. O menino ajudava, observando os movimentos dos feitores, mapeando os horários das rondas. A menina, sempre cuidadosa, costurava pequenos embrulhos de pano para levar o pouco que tínhamos. A cada noite, quando a senzala se enchia de ressonares, nós três trocávamos olhares que diziam mais do que palavras. A esperança tímida começava a tomar forma, mas junto dela crescia também o medo. Sabíamos das histórias de quem fora capturado, castigado até a morte ou marcado a ferro, para servir de exemplo. Ainda assim, a ideia da liberdade parecia mais suportável que a Stellenbosch. Eu os olhava e via que já não eram mais apenas meus filhos, eram companheiros de luta. Estávamos unidos pela mesma coragem e pelo mesmo destino. Numa noite de lua escura, quando o silêncio parecia mais profundo que nunca, decidi que era a hora. O coração batia forte, mas estavam firmes. Aproximei meus filhos e, sem dizer nada, apenas os conduzi até a porta da senzala. Conseguimos sair sem chamar atenção. O vento frio da madrugada parecia nos empurrar para frente, como se a própria natureza desejasse nossa fuga. Seguimos pelo caminho que eu tanto observara, escondendo-nos entre arbustos, cruzando córregos para despistar rastros. Cada estalo de galho parecia anunciar nossa captura. Cada sombra é ameaça. O menino ia à frente, corajoso, mas sempre voltando o olhar para mim e para a irmã. A menina carregava o pequeno embrulho de mantimentos junto ao peito, como se fosse um tesouro. Avançamos naquela noite com a força de quem já não tinha nada a perder. Apenas o sonho de um amanhã diferente. Foram dias e noites de caminhada. A fome nos corroía, a sede nos castigava, mas seguimos em frente. Cruzamos matas fechadas, ouvindo rugidos distantes de animais, e atravessamos rios frios que gelavam até os ossos. Muitas vezes pensei em desistir, mas bastava olhar para meus filhos para reencontrar forças. Cada sorriso cansado deles era alimento para minha alma. Em meio à fuga encontramos pegadas humanas, sinais de que outros já haviam passado por aqueles caminhos. Isso nos encheu de esperança. Talvez estivéssemos próximos de um quilombo. Certa manhã ouvimos vozes ao longe. Meu corpo tremeu entre o medo e a esperança. Escondi meus filhos atrás de mim, pronta para defendê-los, mas logo vimos rostos negros, firmes e atentos. Eram fugitivos como nós, moradores de um quilombo escondido nas entranhas da mata. Acolheram-nos com desconfiança no início, mas ao perceberem nossa história, abriram espaço entre eles. No quilombo, descobrimos o verdadeiro significado da palavra liberdade. Não havia correntes, nem ordens, nem olhares de ódio. Havia luta, sim, porque vivíamos sempre sob a ameaça de expedições que tentavam destruir aquele refúgio. Mas havia também fraternidade, partilha e esperança. Meus filhos cresceram ali aprendendo a caçar, plantar e principalmente a lutar. O menino tornou-se guerreiro, forte como o pai, que nunca o reconheceu, mas com a alma livre que eu tanto sonhara para ele. A menina floresceu em coragem e sabedoria, tornando-se voz firme entre os seus, sempre defendendo os mais frágeis. Eu os vi amadurecer, e senti que cada lágrima derramada havia valido a pena. No silêncio da noite, olhando para o céu estrelado, agradeci aos ancestrais por nos guiarem até aquele lugar. Pela primeira vez, não sentia medo ao adormecer. Hoje, já mais velha, carrego no corpo as marcas da escravidão, mas no coração levo o orgulho de ter sobrevivido. Meus gêmeos são agora adultos guerreiros de sua própria história, frutos da dor e da resistência. Carregam no sangue a violência de um senhor que nunca os quis reconhecer, mas também carregam no espírito a força de uma mãe que jamais se curvou. Conto minha história para que não se esqueça que atrás de cada corrente havia uma vida, atrás de cada grito havia um coração, e atrás de cada fuga havia um sonho de liberdade. Os dias de escravidão tentaram nos roubar a humanidade, mas o amor de mãe me deu forças para resistir. Se hoje meus filhos caminham livres,
É porque nunca deixei de acreditar que a liberdade era destino nosso. Essa é a voz que deixo ecoar. A de uma mulher que, mesmo ferida, ergueu-se para que seus filhos fossem livres.